Boa noite. A nossa equipe, que é composta por Bruna Souza, Eurivo, Gustavo Fernandes, Natália Correia, Mariana Sintra e Robson Júnior, vai estar falando sobre o experimento de física, que é sobre a queda de corpos. Foi descoberta por Galileu, refinada por Isaac Newton e, nas mãos de Albert Einstein, deu origem à teoria mecânica dos cosmos, onde todos os corpos caem com aceleração constante. A lei dos corpos em queda só é observada no vácuo, e nela todos os corpos caem com a mesma aceleração constante. Na lei das quedas de corpos, diz que todos os corpos que caem com aceleração constante, uma vez que o efeito da aceleração gravitacional, ou seja, a gravidade, ela atua em todos os corpos, independente da altura, ela vai agir da mesma maneira. Então, se você soltar dois objetos, a força gravitacional que vai agir sobre eles vai ser a mesma. O que vai diferenciar vai ser as forças que vão estar resultando por fora disso. Independente do peso, vai existir a mesma gravidade atuando sobre esses corpos. A taxa de queda de um corpo, ela depende de dois fatores: seu peso e a resistência do meio em que ele se desloca. Segundo Aristóteles, um dado corpo move-se numa dada distância, num dado tempo. Um corpo mais pesado, ele move-se na mesma distância em menos tempo, sendo este tempo inversamente proporcional aos pesos. O que isso quer dizer? Que devido à resistência do ar e à densidade dos corpos, isso vai ocorrer de maneiras diferentes. Por exemplo, o objeto que tiver maior densidade, ele vai ter menos resistência. Ele vai ter uma maior resistência, então ele vai atingir o chão primeiro. E o peso e o objeto que for mais leve, tiver menos densidade, ele vai resistir mais a descer, porque a resistência que ele vai ter com o ar vai ser maior. A gente pode estar vendo isso em alguns experimentos que a gente vai passar logo após, que a equipe gravou, e que a resposta para isso, que essa diferença da resposta de tempo de queda, vai ser considerado, além da força da gravidade, vai ter a força da resistência que vai ser provocada pelo ar atmosférico, no nosso caso. Onde vai ter um exemplo que a folha aberta ela sofre uma resistência muito maior em tocar ao chão do que uma folha amassada, porque essa folha aberta ela tem uma superfície de contato maior com o ar. Então, ela vai ter essa resistência criada através do ar. Aí agora a gente vai estar passando alguns exemplos que foi gravado pela equipe e logo após a gente vai ter alguns questionamentos. A gravidade da Terra atua da mesma forma em todos os corpos, independente da sua massa, sem contar com a resistência do ar, pois a resistência do ar e o atrito
alteram tais experimentos. A força da gravidade atua de forma diferente em massas diferentes. Quanto mais massa tem, maior é a força da gravidade. A resistência do ar é significativa e influencia tanto objetos mais leves quanto os objetos mais pesados. Após a gente analisar os vídeos, eu vou estar explicando um pouco sobre os resultados que a gente obteve no experimento. Foram alguns vídeos que a equipe gravou, e aí no primeiro vídeo, no primeiro experimento, se a gente desconsiderar o atraso que teve para a liberação de uma das bolinhas, elas tocariam o chão, atingiriam o chão ao mesmo tempo, já que elas possuem a mesma densidade e a mesma resistência ao ar. E quando a gente soltou a bolinha mais leve e a bolinha mais pesada, no primeiro vídeo não foi tão notória a diferença que teve das duas ao chegar ao chão. Porém, quando foram soltas de uma altura maior, foi possível notar que com a maior massa, a bolinha de maior massa, tocou o chão primeiro do que a que tinha menor interferência, porque ela tinha uma menor interferência com o ar. E no experimento B, notamos que a bolinha que estava no centro do papel levou maior tempo para tocar o chão, já que o papel em aberto, ele criou uma superfície de contato maior com o ar, dificultando a chegada dessa segunda bolinha ao chão. E no experimento C, que é onde a gente soltou a bolinha de papel juntamente com a outra bolinha, a gente notou que teve um resultado similar ao experimento A. E a equipe planejou um outro experimento, que foi o experimento onde a gente soltou uma bolinha de papel e uma folhinha aberta, e notamos uma grande diferença da chegada aos duas até o solo. Porque o papel em aberto, ele teve uma superfície de contato bem maior, então ele demorou muito mais tempo, já que ele teve mais interferência do ar sobre ele. Mesmo que os dois tivessem aceleração constante, houve essa grande diferença de tempo de chegada de um até o outro ao solo. Bem, pessoal, como vimos nos experimentos, quando fazemos a experimentação com os corpos leves e pesados, na maioria, os resultados foram que o corpo leve e o corpo pesado chegou ao solo ao mesmo tempo. Só diferenciou em um experimento que o corpo pesado chegou primeiro ao solo do que o corpo leve, quando a gente utilizou uma altura maior. E aí a gente tem essa indagação na segunda questão. Quando dois corpos são abandonados simultaneamente de uma mesma altura, o mais pesado cai primeiro. Bem, a gente explica no vídeo, a gente mostra no vídeo que os corpos chegaram ao mesmo tempo no solo, exceto naquele experimento que eu falei. Mas aí, como a gente pode explicar que esses corpos pesados e leves chegaram ao solo ao mesmo tempo? Newton, ele fala para a gente que a força resultante que atua sobre um corpo é igual a massa vezes sua aceleração. E aí, se não houver nenhum tipo de atrito, se for uma queda livre, a única força que vai atuar sobre esse corpo é a força-peso. E aí a gente pode ver essa formulazinha aqui, que a força resultante é igual à força-peso. E aí a força-peso a gente pode calcular assim, aceleração vezes massa, e a força-peso a gente pode calcular como massa vezes campo gravitacional. E a gente anula massa-massa, né? E fica a aceleração igual força gravitacional. E independente do peso desse corpo, a aceleração dele vai ser igual, independente do seu peso. E aí está submetido à mesma aceleração, que esse resultado da aceleração da gravidade. Boa noite, pessoal. Dando continuidade aqui ao trabalho, na terceira questão, como seria a queda dos corpos na situação A, B e C, no local onde não houvesse ar? Não havendo ar, poderia uma folha de papel aberta cair na vertical? Explique. Nos experimentos, se não houvesse a resistência do ar, todos os corpos, de qualquer peso ou forma, abandonados da mesma altura, levariam o mesmo tempo para atingir o solo. E a única força que irá atuar sobre esses corpos
sem a presença da resistência do ar é a aceleração. E essa aceleração ela é constante em qualquer corpo, independentemente da massa. E essa aceleração ela recebe o nome de aceleração da gravidade ou intensidade do campo gravitacional. E não havendo ar, poderia uma folha de papel aberta cair na vertical? Explique. Sim, porque a resistência do ar, qual a resistência do ar? Porque sem a resistência do ar, a folha de papel não sofrerá o efeito de arraste, que é o efeito de arraste é a própria resistência do ar. E com isso a folha não ficará planando até chegar ao solo. Ou seja, da forma que você soltar a folha, ela irá cair na mesma posição ao chegar no solo. Isso se é a resistência do ar. Temos aqui essa imagem onde demonstra que a diferença de um experimento para o outro, com e sem a resistência do ar. No primeiro tubo, com a resistência do ar, uma folha e uma pedra foram colocadas na mesma altura e soltas ao mesmo momento. Nesse caso, a resistência do ar faz a pena cair mais devagar do que a pedra. Isso acontece devido à massa da pedra ser maior. E a massa da pedra sendo maior, a pedra sofrerá menos com a resistência do ar. Já no segundo tubo, percebemos que os dois corpos caem ao mesmo tempo. E isso acontece, claro, devido à inexistência do ar no tubo. E agora vamos para os complementos, né? Nessa questão aí, ele traz um conceito muito importante, que é a questão da resistência do ar. Então, isso aí nos remete à pressão, né? Então, os corpos que não têm, principalmente questão de superfície de contato muito alta, eles vão ter uma pressão maior. Portanto, essas fórmulas, elas caberão. Entretanto, né, quando a gente trabalha com essas fórmulas, geralmente desconsideramos a resistividade do ar, né? É basicamente isso aí que ele mostra. Então, o movimento de queda livre nada mais é do que um movimento acelerado, um movimento de aceleração, principalmente quando soltamos os objetos, né, de uma determinada altura. Então, isso aí nos lembra aquela fórmula, né, que é a fórmula do espaço, né, que a gente discorre um espaço a uma determinada aceleração, onde, né, ao invés de utilizar o espaço final, a gente vai utilizar a altura, que é justamente a altura que a gente vai, né, soltar os objetos. Né? Para isso, vai ter uma força agindo sobre ele, que é a força da gravidade, né, a força gravitacional, que puxa os corpos para o centro da Terra, vezes um tempo ao quadrado. Então, como a lei de velocidade, né, a gente sabe que a velocidade ela é calculada também por meio de uma aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2, a gente pode explicar também que nessa fórmula aí a gente vai utilizar como a aceleração a gravidade. Ou seja, para explicar a questão da física, né, a questão do movimento de queda livre, que é um movimento acelerado, nada mais do que trocar a aceleração pela gravidade e, no caso da primeira equação, trocar o espaço percorrido pela altura, que é justamente a altura onde vamos largar os objetos. Então, isso aí explica a questão A, a questão B e a questão C. No complemento 2, temos a seguinte indagação. Na Lua não existe atmosfera. Então, se essas experiências A, B e C fossem realizadas lá, haveria alguma diferença em relação ao que você observou? Comente. Sim, haveria uma diferença nos resultados, pois, como propôs Galileu, todos os objetos liberados à mesma altura e simultaneamente caem na mesma aceleração, independentemente da massa. Mas isso só ocorre com a ausência de forças como a resistência ao ar. Como na Lua não há essa resistência, todos os objetos jogados da mesma altura chegariam ao Sol ao mesmo tempo. E em 1971, esse experimento ele foi realizado na Lua pelos astronautas da missão Apollo 15. Eles soltaram um martelo geológico de 1,320 kg
e uma pena de falcão, de 30 gramas. E como esperado, ambos atingiram o chão ao mesmo tempo. Então, por esse experimento realizado à Lua e as observações de Galileu, podemos responder com certeza que haveria diferença dos resultados do experimento, já que no experimento, quando a gente alterou a altura, o corpo mais pesado chegou primeiro ao chão. E lá na Lua isso não aconteceria, pois não há resistência do ar. Então a única força atuante sobre os objetos seria a força-peso, que faria com que chegassem ao chão ao mesmo tempo.